Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa aula de organização e arquitetura de computadores. Como nós acabamos de ver, a instrução de desvio incondicional JMP, ela faz com que a execução de um programa seja desviada para uma outra linha, ou seja, para uma outra célula de memória, independente do que tenha acontecido ao longo do programa, tá certo? O fato é que isso não é algo muito comum, ou seja, normalmente a gente não vai usar tanto a instrução de desvio incondicional. Ao contrário, a gente vai acabar usando com mais frequência as instruções de desvio condicional. O que são instruções de desvio condicional? Você pode ter o desvio da execução do programa para uma determinada linha mediante alguma condição. Tá certo? Sendo mais específico, quais são as instruções de desvio condicional que nós temos no Assembler? Nós temos uma instrução de desvio condicional JZ, a outra JNZ, JS, JNS, JO e JNO. Antes de falar propriamente de cada uma delas, vamos ver mais um detalhezinho. JZ e JNZ são complementares, ou seja, uma vai fazer o contrário da outra. Por sua vez, olha, JS e JNS também são complementares, assim como JO e JNO também são complementares. Tá, mas o que é que cada uma dessas instruções propriamente faz? Ainda vamos falar um pouquinho delas sobre esses grupinhos que eu acabei de fazer. JZ e JNZ são instruções de desvio condicional que se orientam pelo flag Z. Vocês lembram do flag Z? Flag Z é aquele flag de zero, né? Lembra? Quando uma operação aritmética ou lógica dá zero, esse flag Z vira 1. Caso contrário, ou seja, se a operação lógica ou aritmética não deu zero, esse flag Z ele permanece também zerado. E JS e JNS. JS e JNS têm a ver com o flag de sinal. Lembra do flag de sinal? O flag de sinal é aquele que, se você tem uma operação resultando em um número negativo, ele vira 1. Agora, se a operação que foi feita pela CPU não resultou em um número negativo, então o flag de sinal vai ficar zerado, tá certo? Por último, vocês se lembram do JO, JNO? O JO e JNO tem a ver com o flag de overflow, flag de estouro, lembram dele? Como funciona esse flag de overflow? Lembra lá, olha, se eu faço uma operação aritmética e essa operação aritmética ela estoura a capacidade do registrador, ou seja, ela gera um overflow, então esse flag vira 1. Agora, se eu fiz uma operação aritmética e o resultado dessa operação ele cabe dentro de um registrador, então o flag overflow vai ficar zerado, tá certo? Ele não vai mudar. Joinha, agora sim vamos ver com um pouquinho mais de detalhes essas instruções que nós estamos falando. Vamos começar com o JZ. O JZ ele desvia a execução do programa se a última operação deu zero. Tá? Então, de novo, o JZ ele desvia a execução do programa se a última operação deu zero. Como que ele faz isso? Ele faz isso da seguinte forma, gente. Antes do JZ desviar a execução do programa, ele vai olhar no flag 0. Se o flag 0 estiver em 1, então ele sabe que a última operação deu zero e, portanto, ele vai realizar o desvio, tá certo? JNZ ele faz o contrário. O JNZ ele desvia a execução do programa se a última operação aritmética ou lógica não deu zero. Como assim? Como ele faz isso? Seguinte, o JNZ ele também vai olhar
para o flag de 0, tá certo? Só que se o flag de 0 estiver zerado, ou seja, a última instrução não deu 0, então ele desvia. Agora, se o flag Z estiver em 1, o JNZ não vai provocar o desvio. O que tem que ficar claro para vocês, gente? Que JZ e JNZ funcionam ao contrário. Tá? Mais uma vez, o JZ vai desviar a execução do nosso programa se ocorreu um 0, e o JNZ, ao contrário, ele vai desviar a execução do programa se não ocorreu um 0 na última instrução. Tá certo? Seguindo, pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos e talvez isso ajude a deixar mais claro. JS e JNS. Agora, pessoal, a gente já está falando do flag de sinal, tá certo? E o JNS, perdão, o JS, ele funciona da seguinte forma. Se a última instrução aritmética ou lógica gerou um resultado negativo, se eu fiz uma conta e o resultado deu um número negativo, então o JS desvia a execução do programa. Como que ele faz isso? É mais ou menos parecido com o JZ e JNZ, só que o flag a ser observado no caso do JS é o flag de sinal. Como? O JS, ele, antes de desviar a execução do programa, ele vai olhar para o flag de sinal, tá certo? Se o flag de sinal estiver em 1, o que significa que ocorreu um resultado negativo, então o JS vai desviar a execução do programa, tá certo? O JNS, ele faz exatamente o contrário. Ele desvia a execução do programa se não deu 0 se não deu um número negativo na última operação aritmética. Tá? Repetindo, JNS desvia a execução do programa se não ocorreu um número negativo na última operação. Como que ele vai fazer isso, gente? O JNS, ele também vai olhar para o flag de sinal. Só que ele vai olhar de uma maneira diferente do JS. Tá? O JNS, ele vai olhar para o flag de sinal e se esse flag de sinal estiver zerado, o que significa que não deu um número negativo na última operação, então aí sim ele desvia. Certo? De novo, acredito que com um exemplo que a gente faça, isso fique mais claro. Seguindo adiante, pessoal. JO e JNO. Agora a gente vai estar falando de instruções que tem a ver com o flag de overflow. O que o JO faz? Ele desvia a execução do programa, se ocorreu um overflow. Ou seja, a última conta realizada estourou a capacidade de um registrador e isso fez com que o flag overflow virasse 1. Portanto, o JO, nesse caso, vai provocar o desvio da execução do programa. Certinho? JNO, gente. JNO faz o contrário do JO. O JNO, ele olha para o flag de overflow e, se esse flag de overflow estiver zerado, o que significa que a última operação não estourou a capacidade de um registrador, então aí sim ele provoca o desvio na execução do programa. Tá certo? Essas duas últimas instruções que eu comentei, o JO e o JNO, elas acabam não sendo muito utilizadas nos programas que a gente vai fazer. Tá? Mas de qualquer forma, tá aí, a gente já tem uma base para pensar em tentar fazer algum programa daqui a pouco. Ok? Eu vou dar uma pausa, já já a gente continua. Até logo.